Olá, bom dia. Meu nome é Kaique Oliveira, eu sou aluno do IFRN Campus Parnamirim. Hoje eu estou aqui para apresentar o podcast Mundo da Luta e hoje eu estou aqui com o entrevistado Henrique. Agora eu gostaria de me apresentar. Eu sou uma pessoa de pele negra, olhos castanhos, tenho cabelo liso, de comprimento médio. Tenho por volta de 1,70 de altura, mais ou menos 55 quilos e estou vestindo a farda da minha escola, que tem a manga e as golas verdes. Primeiramente, bom dia, meu nome é Carlos Henrique, sou aluno do campus Parnamirim, tenho 18 anos de idade, minhas medições são de altura por volta de 1,71 e peso por volta de 71 quilos. Sou uma pessoa de pele morena, cabelos levemente ondulados de tamanho médio. Agora, para dar início ao nosso podcast Mundo da Luta, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o nosso entrevistado. Você podia nos explicar assim como surgiu, por onde surgiu? Bem, o jiu-jitsu se originou na Ásia, né, mais especificamente na China, na era feudal, por volta do século X ao século XVI. Ele surgiu com a finalidade, né, da sobrevivência dos samurais. Ele surgiu com uma rota de fuga, um plano B, em questão de estar desarmado e ir em frente aos seus oponentes, uma situação de combate de corpo a corpo, né? Uma imobilização rápida do seu oponente para você poder se sobressair o mais rápido possível, através de projeções, que são projeções de quedas, através de torções e estrangulamentos. Entendi. Eu achei interessante mesmo essa parte dele ser usado para o combate e tudo mais, mas agora eu queria muito saber como é que ele chegou ao Brasil, né? Quem trouxe e realmente como ele se popularizou. Bem, para a gente entender, né, como o jiu-jitsu ele se expandiu, que ele ficou, gerou conhecimento e ele chegou no Brasil, a gente pode meio que montar uma linha cronológica, né? O jiu-jitsu, ele, como já tem dito, ele surgiu na era feudal. Ao decorrer do tempo, por volta de 1880 a 1890, tinha um japonês, né, que o nome dele era Jigoro Kano. Ele pegou alguns fundamentos do jiu-jitsu e fundou, né, a arte marcial que a gente conhece como judô, que é focada mais nas questões de projeção e queda. Jigoro Kano, ele tinha um aprendiz. Esse aprendiz se chamava Mitsuru Maeda, ou como alguns apelidam ele, Konde Koma, que é o significado por trás, né, se não me engano, o conde que sempre está em apuros, um conde que sempre está sob pressão. Mitsuru Maeda, ele veio ao Brasil por volta de 1915, onde ele conheceu a família Gracie, que através da família Gracie ele começou a ensinar não o jiu-jitsu e sim o judô aos Gracie, né? Que foi, se eu não me engano, a Carlos Gracie. Carlos Gracie tinha mais outros irmãos, tinha Hélio, tinha Galvão Júnior, enfim, eram 7 irmãos. Dentre os 7 irmãos existia o mais franzino, o mais magricelo e o fraco de todos, que no caso era Hélio. No jiu-jitsu, principalmente no jiu-jitsu brasileiro, Hélio ele teve uma extrema importância para a evolução dele. Por quê? Porque por ser franzino, ele sempre se encontrava em desvantagem, porque ele não tinha força para bater de frente contra os seus irmãos ou contra outras pessoas que eles praticassem juntos. Então, ele acabou criando o conceito de alavancagem e estratégia, ou seja, era aquela questão de você cansar o seu oponente em determinado tempo para usar aquele pouco tempo que ele está cansado para se sobressair sobre ele, no conceito de alavancagem, usar a própria força do inimigo contra ele mesmo, né? Então, basicamente, a questão da trajetória dele foi isso até chegar no Brasil. Sabendo disso, o jiu-jitsu ele começou a se popularizar para frente de 1990
acho que 50 para frente, que foi quando eles começaram a fazer desafios, né? Desafios, eventos, lutas contra praticantes de outras artes marciais. Teve também a questão do, acho que era Ultimate Fight, se não me falha a memória, era Ultimate Fight, o nome de um campeonato que tinha, onde uma das pessoas da família Gracie foi lá e venceu vários adversários usando apenas o jiu-jitsu. Então, tipo assim, tem uma questão de linha cronológica gigantesca para poder entender como o jiu-jitsu se popularizou. Ele teve a questão da criação do judô, teve a questão dos eventos, teve a questão dos desafios que eles lançavam contra outros artistas marciais para poder provar o valor do jiu-jitsu nos meios, né, das artes marciais. Teve a questão também das participações da família Gracie no Ultimate Fight. Então, a gente pode seguir por tudo isso, né? Eu acho que, mas na minha opinião, pode ser pessoas que discordem, obviamente, o jiu-jitsu ele teve bastante crescimento por causa dos desafios e do Ultimate Fight. Eu achei muito interessante essa parte de como ele se popularizou, esses programas, né, que fizeram para que ele pudesse se popularizar, mas como o jiu-jitsu está nos dias de hoje, você podia fazer uma pequena comparação para a gente de como ele era e como ele é? Bem, se a gente fosse fazer uma comparação hoje em dia, a gente teria que comparar diversos aspectos, né? Hoje em dia, o jiu-jitsu é mais para questão de defesa pessoal, cuidado de saúde, cuidado da mente, e também tem a questão competitiva, né? Antigamente ele era usado apenas para sobrevivência, para domínio do seu oponente. Hoje em dia, o jiu-jitsu ele consegue abranger em várias e várias áreas, na área de, como eu disse, de saúde mental, porque é uma arte que você tem que praticar vários momentos sob pressão, onde você tem que se controlar, você tem que manter a calma. Tem a questão do seu corpo, que você vai estar cuidando, que são exercícios, você vai estar se exercitando, você vai estar ganhando mobilidade por causa dos alongamentos e etc. Tem a questão, como é que eu posso falar? Também tem pessoas que levam como válvula de escape, que é uma questão onde você vai, é um ambiente onde você se sente acolhido, é um ambiente onde, como é que eu posso falar? Você esquece dos problemas do mundo de fora. Então, se fosse comparar de antigamente para hoje em dia, o jiu-jitsu ele tem diversas áreas. E antigamente ele era mais focado na sobrevivência. Eu gostei muito dessa parte, né, do jiu-jitsu como um combate e também essa comparação, né, de como ele veio, se popularizou e tudo mais. Eu acredito que você foi bem completo em dar essas informações e eu realmente não tenho mais nenhuma dúvida. Então, eu gostaria de finalizar o podcast por aqui, né, agradecer ao nosso entrevistado Henrique por ter nos disponibilizado esse tempo. E é basicamente isso. Muito obrigado.